Não siga o seu coração. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, um tema muito oportuno, e eu convido você a ficar até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que teremos muitos aprendizados por meio desse tema. E peço a você que já vai deixando aquela curtida que ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas, porque quando você curte, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e mais pessoas vão alcançar essa palavra, e esse tema é muito importante ser abordado. Já se inscreva no canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo aqui no canal. Séries, louvores e temas que vocês podem estar sugerindo, inclusive nos comentários desse vídeo. Vamos então ao nosso tema: não siga o seu coração. O texto base para discutirmos esse assunto hoje está em Juízes, capítulo 2. Vamos ler do versículo 6 até o 23. Estuda aí mesmo. Juízes, capítulo 2, versículo 6 até o 23. Vamos lá. Desobediência e derrota. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração e não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram tudo o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia os tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir. Sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho do Senhor pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando. Recusavam abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Muito forte essa palavra. E as aplicações que esse texto traz para a nossa vida são ainda mais. E eu quero deixar uma pergunta para você. Você já lembrou de alguma coisa que alguém prometeu para você? E na hora da ação, na hora de cumprir aquela promessa, não cumpriu? Eu acho que a maioria de nós já passou por isso, não é mesmo? Mas saiba que Deus não é assim. Com Deus é diferente.
Ele cumpre suas promessas. Ele sempre cumprirá. Porque a palavra de Deus, ela não tem erro. E a própria palavra diz que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Ou seja, para sempre ele vai ser fiel. E também nos diz que as promessas do Senhor se cumprirão. Esse vídeo, eu quero dividir ele em 3 tópicos que nós vamos discutir ao longo do vídeo. E o primeiro tópico é promessa quebrada, aliança partida. E vamos ler em Josué, capítulo 24, versículo 24, que nos diz assim: E o povo disse a Josué: Serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Nós percebemos nesse texto que existem 2 promessas que o próprio povo disse a Josué que faria para o Senhor. Serviremos ao Senhor, uma promessa, e lhe obedeceremos. Eles prometeram servir e prometeram também obedecer. Mas nós percebemos que, infelizmente, o que eles fizeram foi o contrário. Eles não serviram ao Senhor, serviram outros deuses. E eles não obedeceram ao Senhor. Porque se serviram a outros deuses, automaticamente eles também desobedeceram ao Senhor, porque não fizeram o que a palavra diz, que é: só adorarás ao Senhor, o seu Deus. Então nós percebemos que eles não foram fiéis diante do Senhor, não cumpriram a promessa. Em relação ao texto que nós lemos, o texto base de Juízes 2, que nós lemos do versículo 6 até o 23, nós percebemos que depois da morte de Josué e dos líderes, o cenário mudou completamente. Tudo aquilo que havia sido prometido caiu por terra. E o povo achou que as ordens que Deus havia dado para eles eram pesadas demais e começaram a seguir o seu próprio caminho. E o que isso nos lembra? Ao título desse vídeo: não siga o seu coração. Cada um fazia aquilo que achava que era reto. E nós percebemos aqui em Juízes 17, capítulo 6 e várias outras passagens que cada um fazia o que achava mais reto. Então, se achavam que era reto desobedecer ao Senhor, partiam a desobedecer ao Senhor. Eles não seguiram os mandamentos, né? Eles tinham os líderes deles antes, que deixaram tudo, as leis, para que eles pudessem seguir. Mas eles não seguiram a lei do Senhor. Eles escolheram seguir a lei do homem. Eles não obedeceram e não serviram ao Senhor. O povo fazia o que era mal perante o Senhor. Eles escolheram desprezar e violar a aliança de Deus. Eles já não seguiam aquilo que Deus havia dito a eles para que eles seguissem. E Deus executou, as maldições previstas para os que quebrassem esse pacto da aliança. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, se você pegar a sua Bíblia e dar uma olhadinha, eu não vou ler para o vídeo não ficar tão grande, mas vai falar exatamente do que aconteceria ao povo se Deus avisou. Deus avisou. Mas se eles escolhessem fazer aquilo do contrário que Deus havia dito, Deus deixou ali, se vocês fizerem assim, tudo irá bem. Tudo vai correr bem a vocês. Mas se vocês escolherem me desobedecer, vão sofrer as consequências pelas atitudes, igual na nossa vida, tanto na questão espiritual, mas também na questão profissional. Se nós escolhemos fazer algo contrário àquilo que nos a tarefa que nos é imposta, seja no trabalho, na escola, nós vamos sofrer as punições, da mesma forma que é assim também na nossa vida com Deus. Então, deixou claro, o primeiro tópico que nós falamos, que a promessa quebrada, aliança partida, então o povo escolheu, desobedecer, eles enfrentaram as consequências da desobediência. Agora vamos falar no segundo tópico de um círculo vicioso. Aí já logo nos lembramos da questão do pecado. Esse círculo vicioso, porque nós percebemos, que o povo de Israel
Tinha uma questão aí de fatos terríveis, porque o povo pecava, fazia aquilo que desagradava ao Senhor, o Senhor reprovava, e por causa disso, o Senhor os castigava, né? Permitindo que os povos ao redor, igual nós lemos, né, no texto base, o povo ao redor, eles oprimiam Israel, porque Deus tirou Israel do Egito, foi para ser um povo vitorioso, um povo vencedor e que alcançaria, que chegaria na terra prometida. Mas o próprio povo escolhido por Deus não escolheu o Senhor, né? Muitos casos de desobediência nós percebemos, mas depois o povo se voltava para o Senhor, arrependia e Deus os perdoava. Mas no caso aqui, nós percebemos que o povo continuava. Mas quando o povo se arrependia, Deus os perdoava. Então, por isso que eu estou dizendo nesse segundo tópico que era um círculo vicioso, né? Ajustando a câmera aqui. Nós percebemos que era um círculo vicioso por quê? Primeiro, o povo pecava, depois Deus os castigava, aí depois o povo clamava, né? Deus enviava alguém para libertar eles, né? Aí Israel tinha paz, mas aí depois voltava a pecar de novo. Então, esse era um círculo vicioso, né? Que apareceram os juízes, né? E nesse círculo vicioso foi aparecer os juízes escolhidos por Deus que ajudasse esse povo a andar na linha, porque eles estavam afastados da presença do Senhor. Eles sabiam, né? Tinham um conhecimento, porque Deus já havia falado, né? Eles já tinham o conhecimento do que era certo, do que eles deveriam fazer, mas eles mesmos escolheram desobedecer. E como consequência, eles sofriam as punições da desobediência. Porém, quando o povo se arrependia verdadeiramente, porque Deus conhece todas as coisas, porque Ele sonda a nossa mente, sonda o nosso coração, nos conhece por completo. Quando Deus via que o povo de fato tinha se arrependido, né, Ele dava a vitória ao juiz e ao povo. Né? Deus não muda, da mesma forma que Ele agiu lá no Éden, né? Nós voltamos na história. Lá no Éden, quando eles pecaram, né, Adão e Eva, Ele agiu também da mesma forma no período dos juízes, providenciando o libertador para libertar Israel. Mas Deus providenciou um outro libertador, um libertador muito maior do que todos os libertadores que o povo de Israel já tinha visto. Deus enviou um Salvador perfeito, que nos salvou da ira de Deus, por causa do nosso pecado. E que Salvador é esse? É Jesus, né? Todos os líderes tiveram momentos em que pecaram, em que fizeram algo, seja grande ou pequeno, que desagradou ao Senhor. Mas o justo juiz, o libertador perfeito, que veio lá no Novo Testamento, Jesus. Ele sim foi o modelo perfeito para nós seguirmos, o Salvador. E você já experimentou essa salvação em Jesus? Essa salvação nos alcançou. E aí vemos, né, agora o terceiro tópico e último dessa nossa lição de hoje, né, que nós não devemos seguir o nosso coração é enganoso. Aí nós percebemos que essa salvação nos alcançou e agora, ponto 3, nós temos uma nova história, né? Então, no meio desse cenário sinistro aí de juízes, né, que o povo escolhia desobedecer, mas depois que arrependia verdadeiramente, porque Deus conhece quando a gente arrepende de verdade, quando a gente só diz que se arrependeu, mas no fundo não está tão arrependido assim não. Deus conhece, porque a gente não tem como enganar a Deus. Porque Ele é Deus, né? O próprio nome já diz, Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. E no meio desse cenário aí, nós vamos ver lá no livro de Ruth, né, que ela era uma estrangeira e que deixou sua terra e foi com sua sogra para Belém. Então nós percebemos que ela, no decorrer da história, ela foi apanhar espigas, né, na terra de Boaz, na fazenda dele, e esse homem, né, era o parente e resgatador de Ruth e de Noemi.
E eles se casaram, tiveram um filho e que se tornou, né, um dos personagens aí, toda a linhagem, né, da questão de Ruth, até chegar à linhagem real, né, de Salvador. E nós percebemos essa mudança tremenda, né? Porque nós percebemos que ela era estrangeira, pobre, viúva, e que ela se tornou ancestral do Senhor Jesus. E nós percebemos que Deus não faz acepção de pessoas. Nós percebemos, né, a linhagem de Jesus, pessoas, se fôssemos hoje na sociedade, que se Jesus tivesse vindo nesse tempo aqui, nascido nessa época em que nós estamos inseridos, né, nós percebemos que seria da mesma forma, as pessoas mais improváveis, né, as pessoas que ninguém dava nada por ela. Essas pessoas foram escolhidas, transformadas, moldadas para fazer a obra do Senhor. Então nós percebemos que Deus que capacita, né? Talvez aquela pessoa que se considera que não é capaz, que não pode fazer isso, Deus vai lá e trabalha na vida dessa pessoa, porque para Deus nada é impossível. Ele chama, então ele capacita. Então, pessoal, esse vídeo eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida, tenha alcançado essa palavra bem dentro do seu coração. Porque nós não devemos seguir o nosso coração. Nós percebemos que esse povo sabia da verdade, mas eles escolheram seguir o próprio coração, o próprio eu, o próprio entendimento. E a própria palavra do Senhor nos diz que enganoso é o coração do homem. Se nós sabemos que o nosso coração é enganoso, por que escolhemos seguir ele? Nós temos que seguir a palavra do Senhor, porque ela é o nosso manual de fé e prática. A palavra do Senhor nos orienta o que a gente tem que fazer, o que a gente não deve fazer. Então, nós temos que seguir a palavra do Senhor e sempre nos lembrar, né, considerar que o nosso coração, ele é enganoso. Porque, use como exemplo, essa história aqui. Tem muitas outras histórias na Bíblia, né, de pessoas que seguiram o próprio coração e não deu certo, nunca dá certo. Porque nós temos que seguir a palavra do Senhor. Porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, meu coração está pedindo para eu fazer isso. Será que isso provém de Deus mesmo? Nós temos que ter muita sabedoria. E como que vamos ter essa sabedoria? É através da leitura da palavra. Porque não tem outra forma da gente aprender a vontade do Senhor, a não ser por ela. Então, finalizando, quem abre mão da obediência ao Senhor e começa a dar os seus próprios jeitinhos, seguindo a vontade do próprio coração, vai enfrentar o juízo de Deus. Isso traz o juízo de Deus sobre sua vida. E essa disciplina do Senhor, ela faz com que você reconheça, né, as consequências, veja as consequências da sua desobediência e, por causa da graça do Senhor, o resgatador, Jesus, né, a pessoa é trazida de volta para Ele. Então, até mesmo a disciplina do Senhor é por amor. Até mesmo quando você pensa, por que Deus fez isso comigo? Será que você tem pensado? O que será que você fez em relação aos mandamentos do Senhor, em relação à vontade do Senhor, em relação àquilo que Ele pediu para que você fizesse, mas você escolheu desobedecer, né? Nós somos falhos, somos pecadores. Se você está distante da palavra do Senhor nesse momento, é a oportunidade para você se reconciliar com o Senhor, porque Ele é o seu resgatador. Ele vai te resgatar. Volta para Jesus. Ele está te esperando de braços abertos. Ele te ama. E quando você reconhece, quando se arrepende verdadeiramente, busca ser uma nova criatura em Cristo Jesus, você é alcançado. Alcança o perdão de Deus. Deus jamais deixa de perdoar aquele que tem um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Não siga seu coração. Guarde isso para sua vida. Guarda o seu coração. Guarda ele na palavra para não pecar contra o Senhor. Que nós possamos a cada dia, eu, você, buscarmos guardar o nosso coração na palavra do Senhor, guardar ele em Deus, porque o nosso coração é enganoso e nós nunca, de forma alguma, devemos segui-lo. Devemos seguir a vontade do Senhor, servir e obedecer, fazer aquilo que agrada a Ele. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.